Burnout na prática médica, o equilíbrio entre a assistência e a segurança profissional. Meu nome é Érica Maio Alvarez, eu sou médica há 12 anos. Eu me formei na Federal de Santa Catarina, emendei minha residência de psiquiatria depois da faculdade, fiz MBA de Gestão em Saúde na FGV, depois pós-graduação em Direito de Saúde pelo Einstein, e nesses 12 anos trabalhando como médica, atuei como médica assistencial, continuo atuando durante todo esse período, e também iniciei minha carreira de Gestão em Saúde lá em 2019, antes da pandemia, atuando como coordenadora em hospital, depois gestora de saúde em empresas de saúde, já dentro do ambiente corporativo, ambiente de escritório, um pouquinho menos comum do que a gente tem aí da cultura médica tradicional. Mas todos esses anos, toda essa bagagem me trouxe um conhecimento muito legal sobre burnout e doenças de saúde mental no ambiente corporativo. E hoje eu resolvi montar essa aula para trazer para vocês um pouco de tudo que eu aprendi. E no final eu vou falar um pouquinho das fontes e alguns livros bem interessantes para quem quiser se aprofundar ainda mais sobre o tema. Vou começar então essa discussão fazendo um questionamento muito simples. Você, médico, já deu um atestado de burnout? Sim ou não? Se você deu, por que você já deu um atestado de burnout? Se você não deu, por que você não deu um atestado de burnout? No final dessa aula eu vou retomar essa pergunta e você vai entender o porquê. Vamos começar primeiro para falar toda essa problemática envolvendo esse diagnóstico, trazendo 3 incoerências que a gente consegue elaborar um pouquinho ao longo da apresentação relacionadas a esse conceito. Vamos lá. Existem 3 incoerências hoje muito claras sobre o burnout. Uma incoerência diagnóstica, ou seja, todo mundo fala sobre isso, mas ninguém sabe definir com precisão o que realmente é o burnout. Será que é isso mesmo? Bom, vamos entender um pouquinho melhor. Existe uma incoerência científica, milhares de estudos ao longo de décadas. Sim, décadas, porque o burnout é falado há mais de 50 anos, mas a evidência científica ainda é muito frágil. Vocês vão entender por quê. Existe uma incoerência regulatória. Hoje a gente tem a CID-11 valendo aí no mundo, né? No Brasil vai valer em 2027, mas a gente já tem a influência da CID-11 que reconhece o burnout como fenômeno ocupacional, mas não como doença, no sentido médico, como condição nosológica. Então perceba que nessas 3 frentes a gente tem 3 incoerências que trazem muita confusão quando a gente está falando do cuidado do paciente e também da nossa segurança jurídica como profissional. Até o final dessa aula, eu quero que você aprenda a importância do diagnóstico diferencial. Eu quero que você saiba emitir um atestado médico com segurança jurídica. Eu quero que você não caia mais em armadilhas envolvendo documentação médica e saiba os caminhos seguros para conduzir a sua prática clínica. Então, vamos entender o que é burnout. O burnout ele não é de agora, ele não é da CID-11. Ele vai lá para a década de 70 com Freudenberger, um psicólogo alemão que foi para os Estados Unidos e estudou os pacientes, os usuários de substâncias que frequentavam as free clinics, que cuidavam desses pacientes. Os próprios usuários utilizavam o termo burnout para se referir aos pacientes, aos outros usuários que já estavam numa evolução mais crônica, mais desgastada daquele uso, os pacientes que estavam de fato em burnout. E o Freudenberger resolveu adotar esse termo quando ele observou que os próprios profissionais de saúde que cuidavam desses pacientes também estavam começando a ficar desgostosos, desgastados e desiludidos com aquele cuidado que eles prestavam. Então, o burnout de Freudenberger, ele nasceu para falar dos profissionais de saúde que se desgastavam quando se desiludiam em um trabalho que executavam. O que isso significa? Eram pessoas que idealizavam um tipo de cuidado, idealizavam uma atuação e a vida real dava de porta na cara deles. E isso gerava uma enorme desilusão e uma quebra de identidade profissional que levava a um desgaste, a um esgotamento físico e mental, a perda de motivação, do idealismo, a erosão dessa identidade profissional. Então é assim que o Freudenberger entendia o burnout e ele também levou esse conceito para além do profissional. Então ele não se restringiu ao contexto ocupacional e também começou a usar o burnout nesse contexto um pouquinho fora, tá?
A abordagem dele era mais descritiva, né? Então a gente fala que é uma descrição fenomenológica. Ele via aqueles comportamentos, aqueles sinais, aqueles sintomas e descrevia e ouvia a descrição das pessoas que supostamente sofriam dessa condição. Não tinha uma operacionalização em dimensões, não tinha uma psicometria, ou seja, não aplicava testes, não media. Ele estava observando e descrevendo. Isso lá na década de 70. Depois, nos anos 80, a gente tem a Cristina Maslach, que é a maior pesquisadora de burnout até hoje, e foi ela, né, e seus colegas, que criaram o MBI, o Maslach Burnout Inventory, que é um questionário de triagem de sintomas e sinais de burnout, um questionário de 22 perguntas, que hoje já tem diversas traduções, adaptações e versões, e ainda é o maior instrumento, a maior referência usada em quase 100% das evidências relacionadas a burnout. Existem outros questionários, existem outros testes, mas esse ainda é o icônico mais consagrado quando você pensa na prevalência de estudos que usaram ele como referência para poder estudar o burnout. E por isso é super importante que a gente consiga entender o que a Maslach pensou e trabalhou no contexto do burnout. Então a Maslach descreveu o burnout sobre 3 dimensões, que é isso que a gente mais vê quando a gente vai estudar esse conceito, né? Então, para ela, o burnout precisa exaustão emocional, primeira dimensão. Fundamental ter exaustão emocional para você ter burnout. Precisa de despersonalização ou cinismo, um tanto faz relacionado ao trabalho. E precisa da sensação de baixa realização profissional, uma baixa eficácia, não estou dando mais conta disso, não sirvo para isso. Então, quando você combina essas 3 dimensões, você está perto aí, supostamente, da condição do burnout. E a característica da Maslach é que ela teve essa abordagem mais psicométrica, mais quantitativa, diferente do Freudenberger, que estava mais observando, descrevendo aquele fenômeno que ele estava vivenciando, né? Então, é importante que o foco do MBI da Maslach, ele não tem um foco diagnóstico na sua criação, ele tem um foco de triagem. Isso é importante, a gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê. Mas o que a gente tem que começar a destrinchar aqui quando a gente fala do burnout da Maslach, já que ela é a maior referência que a gente tem nesse tema? A gente tem que entender o que é essa despersonalização. Percebam, ela trouxe 3 dimensões: exaustão emocional, que é a perda de energia, né? A despersonalização e o cinismo, e essa questão de falta de eficácia. Eu não estou dando mais conta, eu não sirvo mais para isso do que eu estou fazendo em relação ao meu trabalho. Então perceba que uma das 3 dimensões é a despersonalização / cinismo, ou cinismo. Vamos entender o que é despersonalização? Ou o que a Maslach quis dizer com isso? Primeiro vamos voltar para a psicopatologia clássica. Quando a gente está estudando psicopatologia, a gente precisa estudar, primeiro de tudo, os fenômenos da mente, que é quase como se fosse a nossa anatomia, né? Como o psiquiatra, através da anatomia, ele estuda, na verdade, os fenômenos da mente. Pensamento, discurso, psicomotricidade, consciência, atenção, inteligência, memória, são vários fenômenos. Eu detalhei aqui no